Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Jaque e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as frações, que é uma razão ou divisão. Mais especificamente sobre as operações com frações. Para começar, nesse primeiro vídeo sobre frações, nós vamos ver duas operações, que é a adição e a subtração. E as outras operações ficam para um próximo vídeo, beleza? Então bora lá? Então, pessoal, para a gente começar falando sobre as frações, eu coloquei aqui o formato de uma fração, que é uma divisão. Então, eu tenho um número A dividido por um número B, nesse meu exemplo aqui. O número de cima é chamado de numerador, e esse número de baixo é chamado de denominador, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre adição e subtração, em que a maneira de fazer os cálculos é a mesma, a gente só vai mudar o sinal, por isso que aqui sempre tem mais ou menos, tá? Para adição e subtração, nós temos duas opções. Se os denominadores forem iguais, ou seja, esse número aqui de baixo, a gente vai aqui, ó. Eu tenho um x dividido por b, mais ou menos um y dividido por b, que vai ser igual a... Então, se o denominador for igual, eu vou só copiar o denominador aqui e vou fazer essa operação com os meus numeradores. Então, eu vou fazer x mais ou menos o y. Se os denominadores forem iguais, é bem tranquilo fazer, tá? Agora, vamos olhar aqui se os denominadores forem diferentes. A gente precisa encontrar o MMC entre os denominadores. Se você não lembra o que é MMC, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você relembrar, beleza? Então, vamos olhar aqui. Eu coloquei um x dividido por um B1, mais ou menos y dividido por B2. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar o MMC desses dois valores aqui, dos denominadores. Eu encontrei que é o B. E aí, o que eu faço é o seguinte, eu vou pegar esse valor aqui, o MMC que eu encontrei, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, aqui eu tenho B dividido por B1 e multiplicado pelo x. Essa é a minha primeira parcela. O mesmo eu vou fazer aqui para a minha segunda fração. B dividido por B2 vezes y. Então, é sempre o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O sinal que tiver aqui é o mesmo sinal que vem aqui. Se eu tiver mais frações, eu tenho que fazer o MMC de todos aqueles denominadores e o procedimento sempre o mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Parece um pouquinho complicadinho aqui, parece que tem um monte de letra, mas vocês vão ver que é bem tranquilo fazer isso aqui, tá? Então, vamos para os exercícios. Letra A. Tenho 1 meio mais 3 meios. Nesse caso aqui, tá bem simples, né? Eu tenho os denominadores iguais a 2, então o que eu faço é... Vou copiar o denominador e vou fazer a operação com os numeradores. Então, eu tenho 1, copio o sinal, 3. 1 mais 3 é 4, dividido por 2. Poderíamos encerrar por aqui? Sim. Só que a gente sabe que 4 dividido por 2 dá um número inteiro, né? Eu ainda consigo simplificar isso aqui. Então, 4 dividido por 2 é 2. É mais fácil a gente simplificar o máximo que a gente puder, tá? Para fazer as operações, quanto menores os números, melhor, tá? Então, vamos lá para a letra B. Aqui eu tenho de novo 11 sobre 3 menos 1 sobre 3. Então, denominadores iguais... Eu vou copiar os denominadores e vou fazer a operação com os meus numeradores. 11, copio o sinal, 1. Então, aqui, 11 menos 1, tenho 10 sobre 3. Nesse caso aqui, eu não consigo fazer uma divisão e que me dê um número inteiro. Eu não consigo simplificar esse aqui. 10 não é divisível por 3 e me dá um número inteiro, tá? Então, o meu cálculo encerra por aqui. Letra C, 1 meio mais
3 meios. E agora eu tenho denominadores diferentes. Eu preciso fazer o MMC. Então, eu vou colocar essa letra C aqui do ladinho. E os valores 2 e 3, que são os meus denominadores. Então, 2,3. Coloco a barrinha e vamos fazer essa divisão. Eu consigo dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 fica 1. E 3 dividido por 2 não dá um inteiro. Então, só copio o número 3. Agora, eu tenho 3, vou dividir por 3. Aqui eu já tenho 1, eu só copio. 3 dividido por 3, 1. Então, agora, minha última linha ficou igual a 1, é exatamente isso que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, pegar esses valores, 2 vezes 3, que é 6. E esse é o meu MMC. Então, vamos lá. 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Copio o sinal. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 é 4. Agora, 3 mais 4, 7 dividido por 6. Essa é a minha respostinha. Beleza, né? Vamos lá para a letra D, em que eu tenho 3 meios menos 4 nonos. Aqui, de novo, eu tenho denominadores diferentes, então eu vou ter que fazer o MMC para esses dois valores aqui. Então, vamos colocar aqui, letra D, 2 e 9. Então, vamos lá. Eu consigo dividir por 2, né? Então, aqui fica 1. O 9 eu não consigo dividir por 2 e me dá um número inteiro ainda. Então, eu vou copiar. Agora, o 9 eu sei que é divisível por 3. Então, aqui eu já tenho 1, eu só copio. 9 dividido por 3, 3. Agora, eu vou dividir de novo por 3. 1 eu copio. 3 dividido por 3 é 1. Pronto, minha última linha tá toda igual a 1. Agora, eu vou fazer 2 vezes 3, vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E esse é o meu MMC. Então, vamos colocar aqui, ó, 18. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 3 é 27. Vou copiar o sinal. 18 dividido por 9, que é 2. 2 vezes 4 é 8. 27 menos 8, 19. E aqui, 18. Então, eu tenho 19 sobre 18 avos. Essa é a minha resposta. Vamos lá para a letra E. Aqui, gente, eu tenho um número inteiro. Embaixo de todo número inteiro, eu tenho o número 1. 5 dividido por 1 é 5, né? Então, sempre tem o número 1 quando não aparece nenhum número. O que eu faço aqui? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 no denominador, são diferentes. Porém, tá bem tranquilo ver o MMC, a gente não precisa calcular nada, né? O MMC é 2. Então, 2 dividido por 1, 2, vezes 5, 10. Vou copiar o sinal. 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3. 10 menos 3, 7, embaixo, 2. Essa é uma das formas que nós temos para fazer esse cálculo. Tem um outro jeito em que, em alguns momentos, fica mais fácil. Por exemplo, nessa minha segunda fração, eu tenho o denominador 2. Então, para eu conseguir fazer esse cálculo de uma maneira mais simples, eu vou fazer essa primeira fração também ter um denominador 2. Porque se os dois denominadores forem iguais, só somar os numeradores, né? Tá aqui o nosso primeiro caso, que é um bem simples. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou transformar essa minha primeira fração para um denominador 2. Então, eu vou colocar aqui 2. Para eu chegar no 2, eu tive que multiplicar esse meu denominador 1, eu multipliquei por 2 e cheguei em 2. Só que se eu fiz essa operação embaixo, eu preciso fazer ela em cima. Então, se daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá também tenho que multiplicar por 2.
Então, 5 vezes 2, 10. A segunda fração, eu vou só copiar. Então, reparem o seguinte, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 10 dividido por 2, que é 5. Então, essa fração é a mesma, tá? Essa aqui só tá simplificada. Aqui, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 2 para eu conseguir fazer essa operação mais fácil. Agora que os dois denominadores são iguais, vou copiar o denominador e fazer essa operação com os numeradores, que vai me dar 7 sobre 2. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha aqui no vídeo e também se inscrevam no meu canal para receberem notificações sempre que um vídeo for postado. Beleza? Até o próximo vídeo!